Deus tem vinho novo para obras novas. Aleluia. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor por mais um ano. Por mais um ano, o Senhor, Ele nos permitiu, né, estarmos aqui adorando e exaltando o nome dEle. Assim como a evangelista Rosângela estava dizendo, quando o Senhor, Ele colocou no meu coração para nós, todos os anos, realizarmos um evento para mulheres, não foi fácil, não é fácil, não tem sido fácil. E aí eu me apego a este louvor que as meninas fizeram no Ministério de Dança. Foi por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. E não desisto. É tudo por causa dele. É tudo por ele. E o Senhor, Ele não poderia ter dado um tema melhor para nós. Não só do Ministério de Mulheres, como para todos aqueles que congregam aqui, né? Vinho novo em obras novas. E o Senhor, quando Ele me deu este tema, foi num momento bem difícil. Foi num momento onde eu comecei a compreender que ali o Senhor estava fazendo algo novo. Assim como Ele fez em grande parte do Ministério Semeadores da Fé. E eu creio que hoje nós podemos nos alegrar. Sabe por quê? Porque o nosso odre não tem remendo. Não tem remendo. Ele está novinho. Amém? Então abra a tua Bíblia lá em Mateus. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 16 e 17. Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Glória a Deus. Quando nós iniciamos o evento de mulheres este ano, no mês de maio, aqui nós colocamos 4 ministrações, né? Então foi a primeira ministração do vinho, a segunda ministração da água, a terceira ministração do leite, a quarta ministração do perfume e a quinta ministração do azeite. E quando eu coloquei as preleitoras, né? Deus me direcionou as preleitoras. Ali nós entramos numa medida de oração, clamando para que o Senhor usasse cada uma delas. E o Senhor nos surpreendeu, porque cada uma delas foi usada pelo Senhor para ministrar sobre as nossas vidas. E aí, quando nós começamos a ler sobre o odre, né, sobre a função do odre, foi exatamente aqui na igreja que nós estávamos, numa madrugada. Nós entramos aqui na sexta-feira, à meia-noite, e saímos aqui no sábado, à meia-noite. Foi um desafio tremendo. Por quê? Porque era de jejum e oração, clamando para que o Senhor nos direcionasse, para que o Senhor usasse as nossas vidas, e que o principal de tudo, que nós pudéssemos ser um odre novo. E foi aqui que o Senhor, Ele me direcionou para que nós confeccionássemos esse odre. Uma graça, né? E Deus usou o irmão Osmar, que está aqui, para confeccionar. Eu vim com a ideia, né, mais ou menos, e falando para ele e a irmã Cida. A irmã Cida ali passando pelo estreito, os dedos tudo machucado, de virar o odre e costurar.
E o irmão Osmar teve problema de pressão, né, irmão Osmar? E foi aquela luta. E eu falei, Senhor, nos ajuda. Nós estávamos aqui clamando quando o Senhor Ele me direcionou para que nós confeccionássemos esse óleo. E aí eu comecei a orar e buscar o Senhor e pedir para que o Senhor ministrasse ao meu coração. E aí comecei a buscar e a ler como era confeccionado, né, um óleo. E aí eu pude perceber que a confecção do odre ela é tão detalhista, ela tem muitos detalhes. É uma produção bonita de se ver, aqui é uma comparação. É uma confecção bonita, porém é uma confecção dolorosa. Porque se você for ver como é feita a confecção, muitos odres, eles são usados de pele de animal, de cabra, ovelha. E ali tem todo um detalhe para que aquele couro ele seja tirado do animal. Tem todo um preparo. Então, ele não pode ser cortado na barriga, ele tem que vir sendo puxado devagarzinho para que ele saia perfeito, para que ele saia direitinho do corpo. Imagina o bichinho como sofre. Aliás, está morto, né? Sofre assim, a gente que sofre de ver o processo. E não só isso. Quando o curtidor ele pegava aquele couro que era cortadinho nas patas, tudo certinho, no pescoço. Normalmente o gargalo era onde era o pescoço do animal. E ali eu comecei a comparar alguns processos que nós vivemos, algumas situações nas nossas vidas que nós passamos e que por muitas vezes nós não compreendemos o processo. Se eu perguntar aqui para quem gosta de passar um processo, todos vão olhar e falar, está amarrado, está repreendido, em nome de Jesus, processo não. Eu quero bênção, processo não. E aí eu pude comparar que há situações na minha e na tua vida, que muitas vezes o nosso curtidor, o nosso rei, nos permite passar por alguns processos dolorosos, processos que muitas vezes nos traz desespero, como as meninas estavam aqui dançando, a vontade de largar o microfone, de largar a baqueta, de largar o véu da dança e dizer, eu não quero mais não. Mas glória a Deus por algumas situações. E aí eu fui lendo, buscando, e aí eu pude perceber que não só era somente tirar ali aquela pele do animal para poder fazer um odre. Era necessário pegar o couro do animal, ir até uma rocha, esfregar naquela rocha, para que não ficasse nenhum resquício de carne, para que não ficasse nenhum resquício de gordura, para que aquele couro ele ficasse sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhum calombinho, nada. Há processos que eu e você passamos, que muitas vezes o Senhor pega e nos raspa mesmo. Ele é rocha. Ele é rocha. Está doendo? Está difícil? É porque o nosso curtidor, ele é a rocha. E é necessário muitas vezes passar por isso. É necessário passar por alguns processos, para que nós possamos viver algumas fases. E o odre é exatamente isso. O odre, ele era feito para carregar água, ele era feito para carregar vinho, ele era feito para carregar azeite, ele era feito muitas vezes para carregar queijo, ele era feito para carregar muitas vezes perfume. Isso quer dizer que eu e você temos um propósito. Eu e você não nascemos
por acaso. O livramento que o Senhor Ele te deu, o livramento que o Senhor me deu, não foi para que eu e você simplesmente disséssemos: ah, tá bom, foi só isso que aconteceu. Não. O livramento que o Senhor Ele nos deu foi exatamente para nós olharmos e dizermos assim: eu passei pelo processo e hoje eu estou aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Imagina que uma pessoa, quando ela ia para o deserto, o calor era de 40 graus. O odre dela precisava estar abastecido de água. O odre dela precisava estar novo. Porque se no caminho aquele odre se rompesse, perderia-se a água e aquela pessoa morreria de sede. Da mesma forma, aquele odre, para ele poder receber um vinho novo, ele precisava ser novo. Por quê? Por causa da fermentação daquele vinho. O vinho, quando era depositado no odre, ele tinha a função de, vamos dizer assim, de lacear aquele couro. Porque a fermentação do suco de uva era tão forte que se fosse um vinho ou fosse um odre velho, se romperia e perderia. A água, quando era depositada no odre, o odre precisava estar preparado. Não poderia ter resquícios de carne dentro daquele odre, porque estragaria, a água ia ficar imprópria para consumo. Eu não sei se você já está começando a compreender o que o Senhor quer dizer para mim e para você. Hoje nós representamos este odre aqui neste lugar. E os processos que nós passamos nas nossas vidas não é para que o meu odre e o teu odre ele venha se romper, mas é para que ele seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Não só isso. Além de ser raspado na rocha para que saísse todo o resquício de carne, de gordura, era necessário ele passar pelo fogo. Era necessário ele passar pela fumaça. O fogo, ele amolecia aquele óleo. A fumaça, ela espantava aqueles parasitas, vamos dizer, moscas, que tentavam pousar naquela pele. E se uma mosca pousasse naquela pele, aquele couro tinha que ser lançado, descartado. Você consegue compreender que para viver o novo é necessário passar por algumas etapas? E o Senhor ministra no meu coração: não por etapas nenhuma. Está chorando? Continue, mas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Está difícil? Continue prosseguindo. Porque nessa noite o fogo consumidor, ele há de amolecer a minha e a tua carne nessa noite, para que a fumaça representada pela presença do Espírito Santo de Deus venha impedir que o ataque do inimigo venha colocar alguma coisa na minha e na tua vida. Só que você não podemos pular etapas. Não se pegava o couro e já ia ali, já colocava o vinho. Não. Era necessário tratar. Era necessário purificar aquele couro, para que aquele odre viesse estar ali, ó, perfeito. Para que aquele odre estivesse ali, preparado, para receber daquilo que o Senhor tem a fazer. O Senhor está preparando a noiva dele. Processos nós iremos passar, mas é por causa dele, é por ele, e para ele são todas as coisas. Às vezes dói, mas faz parte do processo. E hoje nós compreendemos muitos desses processos. Se eu perguntar para algumas pessoas que estão aqui, talvez a pessoa olhar ali e falar assim: não, valeu a pena, porque se eu tivesse parado lá atrás, a minha casa também teria recuado. Mas eu decidi
decidi prosseguir. Eu decidi se deixar ser preparada por este curtidor, que é Jesus de Nazaré. É aquele que conhece a minha e a tua estrutura. E quando eu estava orando, e eu falei, Senhor, eu fui um odre que por muito tempo gostava de um remendo. Ah, mas como assim esse remendo? Ah, aconteceu? Não, vamos deixar assim mesmo, a gente remenda aqui, vamos continuar prosseguindo. O Senhor está dizendo, não, hoje é noite de vinho novo para odres novos. Sem remendo. Sem remendo, sabe por quê? Porque tem parasitas que estão se aproveitando deste remendo. E uma hora este odre ele não vai aguentar. Uma hora este odre ele vai se romper. E é o que tem acontecido muito hoje na igreja de Cristo. Muitos estão caminhando com seus odres remendados. Chega no meio do deserto, chega no meio da luta, no meio da dor, no meio da perda. Este odre se arrebenta. E a pessoa não consegue mais prosseguir. Por quê? Porque falta água, porque falta óleo, porque falta vinho. Porque falta o perfume. Vinho, alegria, água, a presença do Espírito Santo de Deus, o leite, alimento. Ah, mas eu não tenho mais ânimo. Então hoje é noite de decidir, Senhor, eu quero meu odre novo. Ah, mas então vai acabar toda a dor? Pelo contrário. Pelo contrário, suporte, porque quando vier o vinho novo sobre a tua vida, o teu odre não vai se romper. Você vai aguentar a pressão. E hoje muitos têm desistido no meio do caminho, porque o odre está remendado. O Deus que eu e você viemos aqui adorar, Ele não é um Deus de remendo, Ele é um Deus que faz tudo novo. Tudo novo. Porque é então que nós viemos neste lugar. E todo culto nós queremos remendar uma situação das nossas vidas. Ah, eu vou remendar aqui. Ah, eu vou remendar ali. Ah, eu vou remendar aqui. Só lamentos para você. Sabe por quê? Porque o odre não vai aguentar aquilo que o Senhor tem a fazer na tua vida. Vinho novo. Vinho novo. Eu quero viver um novo, mas eu não quero abrir mão do meu odre remendado. O Senhor ele quer encher o teu odre de adoração, do perfume, da adoração. Então não adianta ficar remendando a situação. Ah, mas é assim, não, mas eu vou continuar assim mesmo. Está doendo, situações mal resolvidas. Se o teu odre arrebentar no meio da prova, você vai morrer. O povo quando caminhava no deserto, no sol escaldante, 40 graus, irmãos. Hoje se hoje foi 27 graus aqui, a gente já fica, meu Deus, eu queria um sorvete, eu queria um açaí, eu queria uma água. Agora imagine um deserto, aonde a temperatura é 40 graus, a pessoa está com o odre remendado. Quando vier a água da vida, o teu odre não vai aguentar. Mas glória a Deus, você veio neste lugar, porque eu tenho certeza que você quer este odre novo. Você quer este vinho novo sobre a tua vida. E quando eu estava buscando sobre o odre, pedindo para que o Senhor ministrasse algo, o Senhor me trouxe a memória daquela mulher que a Bíblia não diz o nome, mas diz que ela era uma mulher pecadora. Então nós conhecemos aquela mulher porque havia um rótulo na vida dela, uma mulher pecadora. A Bíblia diz que aquela mulher, ela chega até a casa de Simão, todos estão ali assentados,
Aquela mulher olha e ela vai aos pés de Jesus. Talvez a Bíblia não diz claramente que aquela mulher era uma prostituta. Só que alguns estudos dizem que normalmente as mulheres que eram prostitutas, elas carregavam em seu pescoço um frasco de nardo. E aquele nardo era o que chamava a atenção dos homens. E que as pessoas podiam identificar que aquela mulher seria uma prostituta. A Bíblia só diz que ela era uma mulher pecadora. Mas alguns estudos dizem, porque ela tinha um frasco de unguento. Aquela mulher, ela chega, vai aos pés de Jesus, derrama suas lágrimas aos pés de Jesus. Aquela mulher, ela quebra o protocolo. Depois de ungir os pés de Jesus, aquela mulher solta os seus cabelos, seca os pés de Jesus. Mas o que tem a ver com o odre novo? O Senhor ministrava no meu coração que muitos de nós já passamos por muitas situações adversas, já passamos por muita pressão, muitas situações tentaram nos parar. Só que quando eu e você decidimos viver o novo de Deus, o Senhor é aquele que escreve a nossa história. E aquela mulher, a partir do momento que ela rompe todas aquelas barreiras, dos olhares, das humilhações que ela vivenciou, de tudo aquilo que ela passou, a Bíblia não diz que ela pediu para ser um odre, mas eu posso imaginar que a partir do momento que aquela mulher ela decide se apresentar na vista de todos que ali estão, sem se preocupar com os olhares, com aquilo que as pessoas iam dizer, e ela se achega aos pés de Jesus, aquela mulher ela reconhece que aos pés de Jesus é o lugar onde ela deve estar. Glória a Deus. E ela acredita que ela decide viver um novo, uma nova história. Independente daquilo que as pessoas pudessem dizer sobre ela. Isso quer dizer na minha, na tua vida, que eu, para viver o novo de Deus, eu não quero olhar para aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu quero ir decidir. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um odre novo. Lendo, a gente fala assim, é muito fácil. Ela entrou, ajoelhou, acabou. Não, irmãos. As mulheres prostitutas eram repudiadas, não era profissão igual hoje temos no nosso país. Ah, que bonito, nossa profissão. Não. Não que isso seja legal, mas cada um, né, tem a sua vida e faz o que quiser na sua vida. O Senhor, Ele nos ensina aquilo que é correto. As pessoas vão para onde elas acham que convém. E aquelas mulheres, elas eram repudiadas. Onde elas estavam, todo mundo já olhava e falava, olha ali, é ali. Olha aquela ali, olha. Sabe o que isso quer dizer? Para de olhar para aquilo que as pessoas estão dizendo. Decida hoje ser um homem novo na presença do Senhor. Deixa o remédio de lado. Diz, Senhor, eu não quero mais remédio na minha vida espiritual. Eu não quero remédio na minha vida profissional. Eu não quero remédio na minha vida emocional. Eu quero ser um homem novo. Para que quando o Senhor derramar do teu poder sobre mim, o meu homem aguente a pressão e continue prosseguindo. Porque quando o Senhor Ele derrama sobre mim, sobre a tua vida, não é para que nada seja desperdiçado, é na medida certa. É na medida certa. Aquela mulher, ela decide, dona Laide, ela decide. Ela entra, ela não está preocupada com o que estão dizendo, não. Sabe por quê? Porque ela sabe a quem ela está adorando. Ela não tem vergonha de quem ela foi buscar, de quem ela foi chorar nos pés. Ela não tem vergonha de se aparecer em público e soltar os seus cabelos. A mulher não podia soltar os cabelos, porque os cabelos eram soltos somente na intimidade. Olha como aquela mulher, ela tem uma ousadia e não está preocupada
E detalhe, lembra-se do frasco que ela carregava em seu pescoço? O frasco que chamava a atenção dos homens, o frasco que era usado para chamar a atenção de quem não era para chamar a atenção. Naquele momento, aquilo que era ser usado para a vergonha daquela mulher, ela decide: não, hoje a minha adoração ela tem um outro propósito. Um outro propósito. O Senhor está dizendo aqui, ministra meu coração: se antes você cantava pagode, cantava samba, cantava forró, o Senhor está tirando essa marca de vergonha e te chama para adorar o nome dele, exaltar o nome dele. Olha como o nosso Deus ele é especialista. Aquilo que era usado, as pessoas nos intitulavam: olha ali a pecadora. Ah, por que é pecadora? Porque ela usa ali o perfume em seu pescoço para fazer coisa errada. Agora aquela mulher não é mais conhecida como a mulher que andava com um nardo pendurado no pescoço para chamar a atenção do mundo, mas agora ela chama a atenção do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Imagine o perfume que ficou naquele lugar. Imagine como foi fluir daquele perfume, cujo nosso ato, irmãos, aqui o nosso propósito hoje é de encher o nosso odre de adoração, o nosso odre hoje, e ele não vai se arrebentar, sabe por quê? Porque não haverá mais remendo na minha e na tua vida. O Senhor ele escreverá uma nova história. Decida hoje, decida hoje. Imagina a cara de todos aqueles que estavam ali. Começou os burburinhos. Se esse daí fosse o Messias, ele bem saberia quem é essa mulher ali, ó, pecadora. Ele não deixaria nem tocar nele, porque ela é impura. Jesus, olha, Simão, eu entrei aqui, tudo aquilo que você não fez por mim, essa mulher fez. Ela entregou tudo. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor não está preocupado comigo, com a tua aparência, não. Os olhos do Senhor eles se atentam ao meu e ao teu coração, a minha e a tua atitude nessa noite. Aquela mulher decidiu ser um homem novo. Ela decidiu ser um homem novo. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque quando eu e você decidimos viver uma nova história, o Senhor é aquele que assina embaixo. É aquele que vem e muda a minha história. Jesus olha para ela e diz assim: olha, vai em paz, mulher. A tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Que a paz do Senhor hoje inunde corações aqui neste lugar. Que o Senhor traga a tranquilidade que você necessita. Que o Senhor traga a paz que você necessita. E que hoje o teu óleo ele seja cheio, simbolizando aquela água ali com essência, simbolizando a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Decida. O óleo era raspado na pedra. Dói. Dá vontade de desistir. Dá vontade de parar. Mas glória a Deus que hoje o Senhor ele descerá uma injeção de ânimo sobre vidas que entraram aqui nessa noite. Dizendo: está doendo sim na carne, está doendo sim no teu coração, mas hoje eu faço de você um homem novo. Ele é poderoso. Glória a Deus. Ele é poderoso para mudar a minha tua história. Você só precisa resistir. Você precisa somente não desistir do processo. Continuar. Porque quando você dá um passo, o Senhor dá dois. Quando você der mais um passo, o Senhor dá 3 passos.
Aí, a gente lembra do louvor, né? Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a louvar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando te faltar forças, assim como diz a palavra do Senhor, é aquele que te toma pela mão direita, te levanta e diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. É Ele que te põe de pé. Se lembra? Eu gosto muito de dizer isso, irmãos. Tudo aquilo que você sustenta com a tua mão, uma hora o teu cotovelo vai doer, uma hora o teu braço vai doer, mas aquilo que o Senhor Ele coloca a mão e sustenta, Ele não cansa, Ele vai até o fim. Tudo aquilo que você tem para sustentar, quando você ficar segurando um copo desse, tá normal, tá leve. Quando der uma hora, isso aqui vai parecer uma caixa de ferramentas. Você vai falar: meu Deus do céu, não está dando um negócio aqui. Eu digo isso porque quando eu vou fazer exercício, o pessoal ri, porque eu vou com a garrafinha de 500 ml, cheia de feijão, e eu fico assim fazendo, né? Ah, nossa, maravilha. Quando vai fazer a terceira repetição, aquilo ali parece que tem 1 quilo. E eu fico puxando assim, aí todo mundo olhando e falando: imagina, não está pesado não. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você sustenta com as suas mãos, uma hora você vai descansar e você vai soltar. Mas se você confiar no Senhor e dizer: Senhor, segura, você pode ter certeza que o braço dele é forte, o braço dele é uma bênção. Então hoje decida: Senhor, eu quero viver uma nova história. Às vezes a gente fala assim: mas se eu pedir para o Senhor, não vai ser uma arrogância. Não, irmãos, para com isso. Às vezes a gente quer mudar de tantas outras formas, fazer tantas outras coisas. Você está diante do teu Pai, daquele que te conhece. E se você decidir falar: olha, Senhor, hoje eu quero, o Senhor Ele muda a tua história. Então hoje eu te convido a te colocar de pé neste momento. E nós vamos fazer esse ato profético. E depois desse ato profético, eu vou pedir para que as irmãs, elas vão ungir as mãos. E elas vão te abençoar. Elas vão abençoar a tua vida. Só que você vai vir antes disso. Nós vamos adorar ao Senhor. E quando nós estivermos adorando, você vai levantar no teu lugar. Todos receberam o ordem? Amém? Amém. Quem não recebeu ainda tem lá atrás. Então você vai sair do teu lugar e representando o teu óleo novo, sem remendo, você vai sair do teu lugar e você vai até na frente. Vou pedir para que uma irmã possa auxiliar aqui na frente, pessoal. E você vai vir, vai dizer: Senhor, hoje eu decido. Eu decido encher o meu óleo de adoração. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos adorar o Senhor Jesus. Nós vamos adorar com este louvor mesmo, foi por causa dele. E você vai vir e vai encher o teu óleo, dizendo: Senhor, hoje eu encho meu óleo, que representa a adoração a ti, Jesus. Hoje eu não quero mais o meu óleo remendado, não. Hoje eu quero meu óleo restaurado, novo. E o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Nós vamos